meus amigos, voltando aqui, eu usei para apresentar ao meu cliente, né? Eu usei esse desenho aqui que eu fiz, é um projeto. Eu fiz esse pequeno projeto usando um software muito bom, uma mão na roda para eletricista, que é o CAD Simo. Ele possibilita inúmeras coisas. Para eletricista ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente faz comandos elétricos, a gente faz simulação de CLP também. Dá para fazer com inversor de frequência também, montar diversas partidas de comando elétrico, e tem a parte que a gente pode desenhar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Por que eu fiz esse desenho? O eletricista que se preza, ele começa a ter uma nova dinâmica para tratar com o cliente, né? A gente olha esse quadro aqui dele, identifica inúmeros pontos negativos, né? Mas o cliente, para fazer o serviço com você, ele tem que saber como é que vai ficar. Aí tá aqui, ó. Desenhei esse quadro e mostrei para ele. Nesse quadro aqui eu identifiquei que não tem aterramento, não tem barramento de fase, barramento de neutro. Os jumps estão sendo feitos dessa forma aqui. Hoje a gente não precisa trabalhar assim mais. Hoje a gente tem um barramento tipo de fase, tipo pente, que é bem prático de fazer. A gente não demora quase nada para fazer esse jump aqui desses disjuntores. Eu tô feliz com esse quadro, que porém esse quadro seja antigo, não respeite os critérios de norma NBR 5410, mas esse quadro aqui não tem nenhum ponto quente. Por quê? Porque o eletricista que montou esse quadro aqui, naquele tempo, ele usou as bitolas de fio bem robusta. Aí isso possibilitou, ele fez os reapertos aqui dos parafusos. Esses reapertos aqui desses parafusos são muito importantes nessas conexões. Por quê? Porque é o que mais causa incêndio nas instalações, é o que mais derrete disjuntor, é o que mais traz dano na instalação, além do dimensionamento errôneo, né? São os reapertos desses parafusos aqui, ó. Coisa simples, né? Mas uma desatenção do profissional causa um grande transtorno. Deixa eu voltar para esse quadro aqui que eu desenhei. Pronto, desenhei esse quadro aqui. Eu sugeri para esse cliente, ele não quis o DR. Expliquei qual era a função do DR, que era proteger contra choques elétricos, a fuga de corrente propriamente dita, né? Expliquei as prioridades que ele conversou comigo que ia fazer em outra ocasião, mas o DPS aqui ele aprovou. Então eu instalei o DPS. Expliquei para ele que o DPS protege os equipamentos dele contra danos, né, que possa ser ocasionado por surtos elétricos que caem na instalação. O surto vem, em vez dele passar para os outros equipamentos, né, ele vai ser escorrido aqui pelo DPS. Para onde? Para o aterramento. Beleza? Ele faz essa proteção. Então nesse quadro aqui eu sugeri que a gente deveria fazer logo de cara o que? A mudança de um quadro maior. Por que eu preciso de um quadro maior? Vocês estão vendo que esse quadro aqui não cabe mais nada. Não cabe mais nenhum disjuntor. E o ponto negativo que eu estou vendo aqui nessa instalação, como vocês estão vendo aqui, ó, cada disjuntor desse está entrando dois fios. Hoje a gente não trabalha mais assim. É até arriscado trabalhar desse jeito. Aqui o cara não respeitou os critérios nenhum de amperagem. Vamos dizer que esse fio aqui seja um chuveiro. E esse fio seja outra coisa, né? Uma tomada, iluminação, no mesmo disjuntor. Vamos dizer que esse chuveiro, como eu falei, o chuveiro da casa desse rapaz aqui é de 5.400 watts. 5.400 watts de potência, né? Vou fazer uma contazinha bem básica aqui. 5.400 dividido pela tensão de 220. Vou
vai dar um disjuntor de 25 amperes, né? Só um exemplo. O disjuntor que eu vou instalar nessa casa aí vai ser de 32 amperes, porque nesse tá passando uma amperagem de 29 amperes. Então eu tenho que usar um disjuntor, como eu vou usar o disjuntor tipo DIN, né, modelo DIN, a gente encontra ele de 32 amperes. É uma proteção bem bacana, né? Já pensou se tivesse eu creio que nesse disjuntor aqui eu vou mostrar, vou identificar aí nos disjuntores, vou mostrar a vocês como foi que eu fiz para identificar cada cabo, para a gente ter uma boa noção, né? Eu falei que ia explicar o passo a passo bem bacana para a gente não correr nenhum risco e ter uma eficiência no serviço, né? Mas vamos dar um exemplo aqui que tivesse esse disjuntor aqui, tivesse passando uma amperagem X e essa aqui nessa outra também, na soma dessas amperagens aqui fosse bem maior do que ou menor do que esse disjuntor, não ia dar bom, não ia dar certo, né? É isso que eu quero levantar. Aí eu sugeri para o cliente que a gente compra um quadro de disjuntores, no mínimo 2 disjuntores. E o que eu fiz a priori aqui nesse quadro, sem desligar nada, o eletricista tem que primeiro analisar, não pode chegar e desligar, porque senão ele não consegue trabalhar, né? Sem desligar nada, com o uso do teste, eu fui identificar as possibilidades de risco de choque que eu teria aqui ao mexer nesse quadro. Aqui tem um barramento, aqui tem outro. Eu identifiquei se esses barramentos tinham alguma fuga de corrente para eles, se estavam energizados, se eles estavam servindo como extensão ou eram barramentos mesmo. Coloquei o teste, não identifiquei corrente nenhuma, olhei as entradas, olhei as saídas, olhei os fios que estavam desencapados. Eu tive que ter uma visão crítica para identificar algum risco que eu poderia correr. Minha segurança está em primeiro lugar. Beleza? Depois que eu fiz isso, que identifiquei e analisei todos os riscos que eu podia, eu com o uso do pincel comecei a limpar. Limpei, fiz uma limpeza, deixei até para eu poder entender como esse quadro foi feito, né? Pronto, depois que eu fiz a limpeza desse quadro, aí eu pude separar esses circuitos aqui, ó. Como é que eu fiz? Com a ajuda de uma caneta, uma fita crepe, eu saí identificando esses fios aqui. Como foi que eu fiz? Vocês estão vendo que está entrando 2 cabos em cada disjuntor, né? Eu vou te dar como exemplo aqui esse amarelo. Eu removi esse amarelo com tudo ligado. Removi esse amarelo aqui. E antes de remover algum cabo aqui de saída, eu fiz a inspeção dentro da casa dele. Conferi todas as tomadas, conferi toda a parte de iluminação, constatei que estava tudo funcionando. Na hora que eu tiro esse cabo amarelo, eu identifiquei que uma região da casa dele ficou sem energia. Uma área de um quarto, não tinha iluminação, nem tomada funcionava. Então eu identifiquei que naquele cômodo esse fio alimenta determinado cômodo. Coloquei lá quarto número 1, botei a fitazinha nele aqui, aí inseri ele de novo, removi o outro, fiz a mesma coisa, identifiquei o que ele estava acionando, marquei e fiz isso com todas as saídas. Na hora que eu fiz isso, que eu tinha todos os meus cabos demarcados, que eu demarquei também a entrada de fase neutro que vem lá do meu padrão de entrada, aí eu pude remover, aí eu pude desligar a energia no padrão de entrada, remover esses fios aqui, já estavam todos marcados, né? Aí eu removi todos os fios, instalei, chumbei outro quadro no lugar, eu chumbei com gesso, foi bem rápido, foi bem prático. Aí eu, com os disjuntores que eu passei para o meu cliente aqui,
fiz o levantamento do que tinha na casa dele, das cargas que eu iria alimentar. Usei esse disjuntor geral aqui, com o mesmo padrão que tem no meu, lá no padrão de entrada, com a mesma amperagem, porque não faz sentido a CELP disponibilizar para você no padrão de entrada um disjuntor de 40 amperes e dentro do seu QDC, dentro da sua casa, você usar um disjuntor de 30 amperes. Não tem essa lógica. A gente tem que utilizar o que a concessionária nos disponibilizou, beleza? Eu usei aqui, identifiquei circuito de iluminação, usei um disjuntores de 16 amperes. Tomadas, eu usei disjuntor de 20 amperes. Identifiquei o chuveiro, tive até que separar o circuito desse chuveiro, que ele estava atrelado a outra tomada lá. Coloquei uma tomada de uso especial. Usei cabo de 4 milímetros para alimentar esse disjuntor que eu inseri aqui. Não sei como não deu problema. O disjuntor que estava alimentando esse chuveiro era de 15 amperes. Eu não sei como é, mas eu não estou aqui para falar disso, né? Eu estou aqui para mostrar que eu tenho que respeitar as normas técnicas da NBR 5410, porque foram anos de estudos para preparar essas normas para a gente trabalhar, beleza? Fazer a coisa correta. Como eu falei, fiz o aterramento dessa instalação, coloquei um barramento aqui de terra, coloquei um barramento de neutro, instalei esse DPS, mostrando os riscos, e identifiquei os circuitos, botei circuito 1, circuito 2. Pronto, esse quadro aqui, meu amigo, eu espero ter ajudado os amigos a fazer o procedimento correto para tratar com um quadro desse. Tem muitos eletricistas que não têm coragem de botar a mão num quadro desse. Tem muitos eletricistas, mas a gente tem que ter coragem para as coisas, a gente tem que buscar um entendimento, melhorar, estudar, aí a gente chega lá, né? Então eu agradeço a todos, fiquem com Deus, meu muito obrigado pela atenção, fiquem na paz. Valeu, meus amigos.